Reunião sobre saída de Pedro do Flamengo. Vamos bater um papo sobre isso, vamos falar sobre a conversa que o Sampaoli teve com o grupo de jogadores do Flamengo. Tem novas informações também em relação ao Wendel e várias outras notícias do Flamengo, meu parceiro. Dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, meu querido. Tem um botão logo aqui embaixo, tá escrito inscrever-se, clica nele, se inscreve, aciona o sino, deixa o teu like, falta isso aqui pra gente bater a marca dos 858 mil inscritos, então ajuda o canal a crescer, se inscreva, aciona o sino, deixa o like, se inscreveu? Também comigo, Rubro Negro, vamos às notícias do Flamengo, uma verdadeira loucura que acontece no Flamengo e que a gente vai abordar agora nesse momento, galera. O negócio é o seguinte, galera. O Pedro, através de um dos seus empresários, informou ao Flamengo que não foi treinar por sentir dores no rosto e também por dores no dente, que ele foi ao dentista. Aí tem gente falando também que ele falou pro Flamengo que ele não estava se sentindo confortável em ir pro treino e coisa e tal. Gente, de verdade, com todo respeito ao Pedro, pra mim é história da carochinha. Ele tinha que ter informado o clube antes de falar, vai no dentista, liga pro clube, liga pra assessoria do clube, manda o WhatsApp pro Marcos Braz, fala com o Espinho, pede pro assessor, manda uma mensagem. Ele tem inúmeras maneiras de falar, de contactar o clube à sua ausência, o que ele não fez. Então, aí, mais um erro grave do Pedro, na minha opinião, na minha visão. Não me sinto confortável. Por que não se sente confortável? O Flamengo dá todas as condições de trabalho para ele. Os outros atletas estavam lá treinando. Pedro, mas ele tomou um soco. Bicho, mas o Flamengo agiu rapidamente. O Flamengo já demitiu o agressor. O Flamengo manteve o técnico. Mas vamos lá, vamos avançar aqui com a situação. O Globoesporte.com, através da figura do Caê Mota e da Letícia Marques, publicaram informações de bastidores que rolaram hoje no CT Ninho do Urubu. Então conto com a sua atenção para a gente repercutir isso aqui no canal Mengo Melhor. Vamos lá. O Sampaoli, técnico do Flamengo, realizou um longo bate-papo com o elenco para tratar da saída do Pablo Fernandes, preparador físico que agrediu o camisa 9 do Flamengo, Pedro, com um soco. A conversa durou alguns minutos e trouxe à tona o posicionamento dos jogadores a respeito do assunto. Repudiaram a atitude de Pablo e aprovaram a manutenção do Sampaoli no cargo. Então, a maior parte, por que eu falo maior parte? Do grupo de... Porque não é uma coisa só, tá, gente? Já expliquei isso pra vocês. A maior parte do grupo de atletas aprovou que o Sampaoli ficou e aprovou a saída do Pablo. O elenco separou bem a situação e não viu motivo para que o argentino também fosse demitido por uma atitude que partiu de um outro membro da sua comissão técnica, e não dele. No papo, o Sampaoli reforçou que repudiou o ato de Pablo, além de ter falado sobre a boa fase que vive no Flamengo no momento. Uma derrota em 21 jogos. O argentino pediu para que o grupo ficasse cada vez mais unido em função das 3 competições que disputa: o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Libertadores da América. O elenco se uniu com o Sampaoli em prol dessas 3 competições aí na temporada do Flamengo. Sobre a competição continental, Sampaoli mais uma vez demonstrou confiança na presença do elenco na final da Libertadores, que acontecerá no Maracanã. E logo depois, é um grande sonho do Sampaoli, e logo depois deu início ao treinamento com foco total no primeiro jogo das oitavas contra a Olímpia, na quinta às 9 também no Maracanã. Pablo Fernandes, além de ser preparador físico, é um grande amigo de Sampaoli ao longo da sua trajetória como técnico de futebol. Vale lembrar que o filho do Pablo, o Marcos Fernandes, também tem o cargo de preparador físico e permaneceu, inclusive foi ao Ninho do Urubu e trabalhou
com o restante do grupo de jogadores. O Flamengo entendeu que o Marcos tem uma carreira separada e não pode ser atrelado ao pai dele. E acho que o Flamengo está correto. Se ele quer continuar trabalhando no clube, o cara tem que continuar trabalhando no clube. Ele não agrediu, é claro, sempre fazendo a ressalva do que ele fez com o Fernando Gil. É óbvio, do absurdo que ele fez com o Gil na área de imprensa. Acho até que caberia uma demissão do Flamengo, mas eu não acho que o Flamengo vai tomar esse tipo de atitude. Mas ele empurrou o Fernando Gil na área de imprensa, tá? E ainda xingou a mãe do Fernando Gil, que não está mais entre nós, uma tremenda de uma falta de respeito. Mas ele segue trabalhando no clube. Tem essa ressalva a se fazer. Vamos lá. Tem mais coisa aqui, tem mais atualizações. Desde a agressão, o elenco prestou apoio irrestrito ao Pedro. O volante Thiago Maia, o zagueiro Pablo e o Cebolinha, inclusive, foram lá na delegacia em Belo Horizonte, prestaram depoimentos a favor do Pedro, trazendo riqueza de detalhes para as autoridades policiais de Minas Gerais. Tá? Léo Pereira foi um dos atletas que prestou apoio até publicamente ao companheiro nas redes sociais. Entretanto, a ausência do atacante no treinamento, porém, mudou um pouco o cenário de apoio irrestrito. A maioria dos jogadores não concordaram com a atitude de Pedro. Além disso, alguns atletas se incomodaram com o lado fominha. Olha só, fominha que o camisa 9 apresentou nos minutos que esteve em campo contra o Grêmio pela Copa do Brasil. Foi fominha. Quis fazer jogada individual, fez até uma jogada individual bonita, aquele drible do Reinaldo, e acabou perdendo o gol. Mas foi fominha. Ele não é fominha de hoje. Eu já venho reparando isso, ó. O Gabriel, ele perde gol, ele faz isso, mas o Gabriel não é fominha, não. Ele dá passe. O Pedro é. E essa fomeagem, como o pessoal fala, fomeagem, porra, tá de fomeagem. Aqui no Rio de Janeiro fala-se até, pô, esse futebol aqui é futebol de delegado, porra. Vocês só sabem prender a bola, o pessoal brinca aqui com esse ditado. Pô, futebol de delegado, ninguém solta a bola, né? Delegado, prisão, coisa e tal. E aí tem essa coisa aqui no Rio de Janeiro, pelo menos aonde eu moro. E aí, tá aqui, ó. Pedro faltou ao treino sem dar qualquer justificativa para a direção. A justificativa aconteceu somente horas depois, quando o clube entrou em contato com o jogador, né, que é a situação lá no rosto, no dente, coisa e tal, que não estava confortável, de ir ao clube, que eu acho um tremendo de um absurdo o cara falar que não vai pro treino porque ele não está confortável. Imagina você, tudo bem, você teria tomado um soco na boca, mas a empresa toma todas as medidas e coisa e tal, né? Freta um avião para você voltar para a cidade do Rio de Janeiro. No outro dia, não vou trabalhar. Ou então, não, nem justifica. Não vou trabalhar porque eu não estou confortável. Eu não vou fazer vídeo porque eu não estou confortável. Essa cadeira, não, gente, desculpa. Ele recebe um belíssimo de um salário que é mérito dele, pelo que ele passou na carreira dele, as adversidades que ele venceu, mas dizer que não está confortável, gente, com todo respeito, o Zé Elias na ESPN falou sobre isso. O Pedro é um homem, o Pedro tem 26, 27 anos de idade, ele não é mais um menino. Ele não é mais não estou confortável, ele tem que treinar, ele tem que trabalhar, gente. O que ele já fez lá contra o Galo já foi errado. Tudo bem, ele tomou o soco, ele é a vítima. Mas se não é o soco, ele é seu grande vilão. E aí agora ele toma essa atitude que ele tomou hoje. Então ele tá erradíssimo, ele não pode fazer isso, tá? Sampaoli vai avaliar se contrata ou não outro preparador físico. Informação do Pedro Torre. O martelo ainda não foi batido pelo técnico, ele não definiu ainda se vai ter um novo preparador físico, se ele vai seguir apenas com o Marcos Fernandes, que é o filho do Pablo, que, enfim, sabe qual é a metodologia de trabalho que o Sampaoli gosta, tá? Outra coisa importante também que o Pedro Torre traz aqui. Pedro será questionado por ter mencionado covardia psicológica no desabafo que fez nas redes sociais para denunciar a agressão. O clube quer entender quem teria feito isso com ele e também porque o fato não teria sido reportado antes por ele aos dirigentes. Pois é, ele pega uma situação que
que ele acha que está sofrendo e joga nas redes sociais, ao invés de falar com o Marcos Braz, ao invés de falar para o Spindle, com superiores ali. Nisso ele errou também, ele expôs uma situação dentro do clube, e aí o Pedro Ivo, na ESPN, comentou sobre essas tais pressões psicológicas, dizendo que sobre ele ficar no banco, sobre o Sampaoli cobrar muito no dia a dia, e parece que durante um treinamento ali o Sampaoli cobrou do Pedro mais movimentação, que ele não é muito intenso, e aí essas tais pressões psicológicas seria aí o segundo Pedro Ivo Almeida, tá? Não sei, enfim, eu confio muito no Pedro, que ele é um grande jornalista, ele trabalha na ESPN e trouxe bastidores também sobre essa situação. Se for realmente isso, é um absurdo. Agora veja, você está no teu ambiente de trabalho e aí você, desde que essa cobrança não tenha xingamento, você não está sendo humilhado, você não está sendo agredido, ele foi agredido pelo cara lá, enfim, de forma errada, mas desde que não tenha isso, estou falando do Sampaoli, não do Pablo, tá cobrando de uma forma profissional, desde que ele não cobre só do Pedro, cobre de todo mundo. Gente, é cobrança profissional, ele ganha um alto salário, ele tem que receber as ordens do Sampaoli e cumprir as ordens, entendeu? Então, eu concordo aí com a questão do Flamengo querer saber, ouvir dele. Tá, que pressão é essa que tá acontecendo? Enfim. Mas vamos lá. Aí, sobre a questão da saída do Pedro, né? A gente já vê a imprensa paulista aí plantar um monte de coisa. Gente, não vou repercutir isso aqui no canal. Ah, porque o Corinthians. Ah, porque como é que é? O Palmeiras. Gente, o Corinthians vem do almoço para pagar a janta. O Palmeiras não está contratando ninguém. Não existe isso. Isso aí é tudo... Eles se aproveitam, com todo respeito aos colegas, tá? Mas eles se aproveitam de uma situação para atacar mais crise ainda no Flamengo. Então não caiam nessa armadilha, ficar compartilhando. Não vou nem falar quem foi, mas eu vi já a galera fazendo isso, tá? Mas vamos lá. Segundo o jornal O Globo, os empresários do Pedro terão uma reunião com a diretoria do Flamengo, tá? A saída do centroavante não está descartada após a decisão da manutenção do técnico Sampaoli no cargo. Inclusive, tivemos a informação do Gil Miguel Neto que o Pedro não quer trabalhar mais com o Sampaoli. Mas, gente, essa situação ou ela vai ser contornada e ele vai aceitar a voltar a trabalhar com o Sampaoli, ou ele vai sair do clube. Ah, você está preferindo o Sampaoli em relação ao Pedro? Gente, se o Flamengo demite o Sampaoli para ficar com o Pedro, acabou. Acabou. Você pega o controle do clube e você entrega nas mãos não só do Pedro, como de parte do grupo. E aí, meus amigos, eles vão ficar com um poder jamais visto na história de todos os clubes da história do futebol mundial. Então isso não pode, independente do técnico que seja, poderia ser quem for. Você demite o cara porque, não quero mais trabalhar com ele, demite ele. É assim? Não é assim. E aí, falando sobre essa questão da saída, o Rodrigo Matos traz a informação que o Flamengo descarta essa hipótese e que o Flamengo não vai facilitar uma saída do Pedro. A diretoria não aceita a negociação prejudicial ao clube e a ideia é mantê-lo, enfim, contornar toda essa situação aí, entendeu? Tem muita gente aí com medo também do Pedro acabar indo pro futebol. Tá aqui, ó, o Pedro tem contrato com o Flamengo, gente, ó, até o final do ano de 2027. É anos e anos, é muito ano de contrato ainda que ele tem. São 3 anos e meio, 4 anos de contrato mais ou menos que o Pedro tem com o Flamengo, tá? E aí, gente, sinceramente, com tudo isso que vem acontecendo no Flamengo, eu respeito, tá? Quem teve a apuração da notícia aí, dizendo que, não, é que o Pedro recebeu uma proposta da Arábia e aí ele não quis, 6 vezes mais, ele não quis ir. Gente, olha, eu respeito quem trouxe isso aí, mas se ele tá tão insatisfeito no Flamengo, ele recusou ganhar 6 vezes mais na Arábia, é uma história assim, sabe, muito mal contada, sabe, uma coisa, não tô duvidando de quem trouxe a informação, né, acho que até que foi o Globo Esporte que trouxe,
Mas, cara, é uma situação que não, sabe, você tenta encaixar as peças e não consegue. Inclusive, quem recusou a proposta, pelo que estão dizendo agora, quem na verdade negou foi o Flamengo. Não foi o Pedro. E aí tá aqui, ó. O valor da oferta para o Flamengo era de 3 milhões de euros. 15 milhões e 600 mil reais. Os números foram considerados ridículos. Ele bota aqui, ridículos pela alta gestão do clube, gente. Olha isso. Mas é isso que esse pessoal, assim, não vou falar dessa forma, mas é isso que os clubes árabes muitas das vezes fazem. Eles seduzem o jogador, oferecem um valor absurdo e chega lá no clube, dá 3 milhões de euros, porque ele vai ficar forçando a saída. Não sei nem se o Pedro tá forçando a saída do Flamengo, tá? Não tenho provas para dizer isso, nem seria leviano de apontar isso, mas ele vai forçar, na cabeça deles, né? Ele vai forçar a saída porque ele vai querer ganhar o salário aqui, entendeu? Então já tem essa outra situação, porque aí chega o Pedro e fala que não tá jogando muito, você vai pegar a ficha dos jogos dele, né? De 27 jogos, desde que o São Paulo chegou, ele jogou a maioria dos jogos, né? Se você contar quando ele entra do banco ou então quando ele começa como titular, sendo que ele ainda teve uma lesão, né? Por exemplo, naquele jogo contra o Goiás, ele bate o pênalti, ele sente a coxa, ele tem que sair e entra o Gabriel, entendeu? Inclusive ele faz o gol de pênalti quando ele lesionou. Então não é bem assim também, ele tá escanteado, ele não entra mais, isso é um absurdo e coisa e tal. E aí, rapaz, não bastasse essa loucura toda em relação ao Pedro, agora embolaram o meio de campo todo, porque agora é Pedro misturado com Enel, com Vitor Hugo. Olha a matéria que acabou de subir, Alex Marques no Globoesporte.com. Zenit pede Pedro ou Vitor Hugo para liberar o Wendel, mas Flamengo recusa e vê Napoli entrar na briga. Apesar de subir a proposta, o rubro-negro encara dificuldade na negociação com os russos. Flamengo quer o Wendel e a recíproca é verdadeira. O Wendel quer vir para o Flamengo. Porém, a negociação está bastante complicada. O Flamengo subiu a proposta para 16,8 milhões de euros, mas vê os russos irredutíveis com a pedida de 18. O Veneja traz a informação que o Flamengo subiu para 18, tá? Então temos informações diferentes. Na última semana, houve reuniões diárias entre o staff de Wendel e a direção do Zenit. Inicialmente, eles queriam 25, mas aceitaram negociar por 18. O Flamengo, que enviou a primeira proposta na casa dos 13, esticou a corda até 16,8 por 80% dos direitos econômicos do volante. A vontade do jogador em defender o Flamengo deixou o rubro-negro confiante em um desfecho positivo na janela que se encerra nessa quarta-feira. Porém, o cenário complicou de vez. O Napoli entrou na disputa e ofereceu 25 milhões de euros. O rubro-negro está ciente da proposta dos italianos, assim como o staff do Wendel. O jogador, que já acertou salários com o Flamengo, prefere voltar ao Brasil. Ele não quer ir para o Napoli, ele quer vestir a camisa do Flamengo, até porque ele tem uma situação familiar aqui no Brasil. Na rodada de conversas, o Zenit chegou a dar ao Flamengo a opção de envolver jogadores. Lembra que eu falei para vocês? Eles fizeram isso no Corinthians, vai querer fazer com o Flamengo. O clube russo disse que aceitaria o atacante Pedro ou o volante Vitor Hugo para liberar o Wendel. O rubro-negro recusou o pedido e seguiu tentando liberação de outra forma. Pedro, inclusive, não compareceu ao treino, a gente já comentou aqui sobre isso. Sem entrar em um acordo, o Flamengo vê o tempo passar e entra em contagem regressiva para o encerramento da janela, beleza? Mas o Flamengo não desistiu ainda da contratação do Wendel, mas agora tem essa situação aí, esse fator complicador, tá? Em relação ao Pedro, tá? Que o Pedro, ele pode acabar, pode acabar não, né? O Zenit que é o Pedro, até porque eles venderam o Yuri Alberto, eles estão sem um atacante de área lá, e o Pedro poderia ser esse atacante. Vende, não vende? Quero saber a tua opinião. Eu acho melhor não, tá? Eu acho melhor continuar com o Pedro, continuar com o Vitor Hugo. Se for isso para ter o Wendel, eu não concordo.
Então já se inscreve no canal, aciona o sino, deixa o seu like. Tamo juntão, saudações rubro-negras.